estão conosco. Boa noite a todos. Na aula de hoje, nós vamos abordar um pouco sobre a história do Projeto Aquarius. Essa, assim, para mim, particularmente, é uma alegria poder falar desse tema, né? Já que eu estou há 17 anos à frente desse projeto, né? E eu pretendo, assim, dar uma ideia para vocês, principalmente da parte de solos. Então, antes de nós iniciarmos o Projeto Aquarius, eu queria falar para vocês sobre a amostragem de solo. 2 ou 3 coisinhas sobre a amostragem de solo. A amostragem de solo ela é fundamental para a gente conhecer a variabilidade que existe dos atributos da fertilidade do solo na área, né? Então, a gente conhecer a variabilidade espacial. E isso está associado, então, muito a uma amostragem bem feita, porque, de fato, o que é analisado no laboratório é uma quantidade muito pequena de solo. E qualquer erro de amostragem pode levar aí a uma interpretação errada. A outra questão da amostragem de solo na agricultura de precisão é que muitos agricultores se queixam, né, que às vezes os laboratórios apresentam uma variabilidade entre si. Alguns agricultores aí enviaram a mesma amostra de solo para diferentes laboratórios e os resultados foram diferentes, né? Então isso deixa os agricultores assim um pouco preocupados. Mas de fato os laboratórios vêm se esforçando, né, para procurar diminuir os erros, né? Então o que acontece às vezes é que você tem alguns pontos que eles realmente saem de uma tendência normal, né? Então, nesse caso, você tem 2 soluções, né? Ou você desconsidera esse ponto ou faz uma reamostragem. Ou pede para o laboratório, né, se ele ainda tem aquela análise, fazer uma nova leitura. O problema é que, para fósforo, por exemplo, o fósforo ele é um nutriente pouco móvel e é fácil, se você coletar uma amostra de solo muito pequena, por exemplo, na linha, e você pode ter um teor muito alto e que não representa a fertilidade. Então, nós temos alguns cuidados que nós teríamos que ter ao amostrar o solo. Outra questão mais recente é a profundidade. Bom, então nós temos, nessa abordagem de amostragem de solo, nós devemos considerar se ela vai ser feita manual, que é o método preconizado pela Comissão de Química e Fertilidade do Solo do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que seria com uma pá, e seguindo o que está descrito, mas para a agricultura de precisão, se você vai ter um número muito grande de amostras, isso pode implicar numa demora para fazer isso, né? Então, muita gente utiliza o quadriciclo e, para isso, né, utiliza amostradores, né? E nós temos diferentes tipos de etrados, né, para fazer a coleta da amostra de solo. Importante, novamente, na agricultura de precisão, é a gente cuidar para que realmente você esteja coletando na camada correta, que não esteja perdendo, né, num trado de rosca, por exemplo, a parte superior, que é a mais rica em nutrientes, matéria orgânica, fósforo. E no caso de outros tipos de trado, como o trado holandês, que você não provoque compactação do solo. Porque se você compactar o solo, em vez de você estar amostrando 10 centímetros, você vai estar amostrando 12, 13, 14 centímetros, e aí vai ter uma superestimação da fertilidade. Outra questão interessante é que com o avanço da construção de perfil favorável ao enraizamento, muitos agricultores têm feito a amostragem em múltiplas camadas. Então, você pode fazer de 0 a 10, 10 a 20, ou 0 a 15, ou 0 a 20, e 20 a 40.
e com isso você tem uma ideia da necessidade de investir em uma fonte que tenha um sulfato de cálcio, como o gesso, ou então fontes que tenham um cálcio que tenha uma mobilidade para corrigir camada subsuperficial. Então, hoje nós já temos, inclusive, tratos que são capazes de amostrar mais de uma profundidade. Isso é uma tendência, eu diria assim, para você realmente caracterizar o seu solo. Eu tenho dois trabalhos que eu quero mostrar para vocês, para ilustrar um pouco melhor esse assunto. Este aqui é de um dos papas aí da parte de solos de agricultura de precisão, é o Dr. Malarino. Ele é um uruguaio e ele está há muitos anos na Universidade de Iowa. E se vocês procurarem em palestras Malarino, vocês vão ver que ele muita coisa de fósforo, muita coisa de fertilidade do solo ele tem. Mas nesse trabalho aqui ele estava falando sobre esquemas de amostragem para taxa variável de fertilizantes e de calcário. Vou pular algumas coisas aqui, depois vou deixar esse material para vocês lerem. Mas ele vai nos mostrar alguns esquemas aqui de... Opa! Bom, ele calculou o quanto de cada esquema em grid, ou zona de manejo, ou adubação que ele estava utilizando, o quanto estava fertilizando abaixo da dose, o quanto estava correto e o quanto estava superfertilizando, né? E, bom, nesse trabalho ele não conseguiu chegar numa conclusão de que um método era superior ao outro, né? Mas, de fato, se você desconsiderar a variabilidade espacial que ocorrer na área, você vai ter lugares que você vai estar subfertilizando e tem lugares que você vai estar superfertilizando. E as duas situações são indesejáveis. Se você estiver underfertilized, você subfertilizando, você vai limitar a produtividade. E nos locais que você estiver superfertilizando, overfertilized, você vai estar aumentando o risco ambiental. Então, as duas situações são indesejáveis. A outra questão é esse trabalhinho que fala sobre grids de amostragem. Eu já vou mostrar para vocês direto. Nos Estados Unidos, então, o padrão de amostragem é 2,5 acres por amostra de solo. 2,5 acres dá mais ou menos 1 hectare, certo? E aqui é o padrão que eles utilizam, né? Ao redor do ponto, eles utilizam um raio de 10 pés. Então, 10 pés de raio, e eu vou mostrar para vocês aqui alguns esquemas. Então, nós temos sempre um ponto a considerar se você vai pegar aqui na intersecção e vai coletar num raio de 2 a 3 metros em torno de 7 pontos. Aqui está representado 6, mas é isso, de 6 a 7 pontos num raio de 2 a 3 metros do ponto central. A outra ideia era o seguinte, vou tentar representar toda a quadrícula e eu diria para vocês que essa aqui é menos usual, então aí o raio seria de 60 a 100 metros e você distribuiria esses pontos tentando representar cada quadrícula. O tipo de amostragem que você tem, desses dois casos. E eu diria para vocês que hoje, né, nós utilizamos mais esse grid em torno do ponto, com um raio de 2, 3 metros e 7 pontos. Então, esse seria esse esquema, que você coleta 7 pontos ao redor
do ponto central, desloca o quadriciclo até o próximo ponto, coleta mais 7 pontos, desloca o quadriciclo. Outros esquemas que eram propostos são esses aqui, mas acabaram não sendo muito utilizados. Outra coisa que o pessoal fala, às vezes, é em desalinhar essa amostragem, porque você imagina o seguinte, se você faz uma amostragem como essa aqui, que é o padrão, se houver um erro de colocação, por exemplo, de fertilização fósforo, sempre nesse sentido, você vai estar sempre mostrando no lugar do erro. Então, aquele erro passa a ser sistemático para você. Mas, assim, diria para vocês que é o padrão que a gente tem utilizado aí. Outra alternativa, que ela também cresceu muito, é a amostragem por zona. Então, essa amostragem por zona, por ambiente, ela é muito interessante porque é o seguinte, se você conhece que aqui você tem uma zona de alta variabilidade, você faz uma amostragem mais intensiva. Se aqui você sabe que a área é mais uniforme, você pode fazer uma amostragem menos intensiva. E a mesma coisa você pode fazer assim por declividade. Então, se aqui é uma região declivosa, eu coleto um determinado número de amostras. Se aqui é uma região plana, eu posso fazer outro esquema de amostragem. E também de acordo com o problema. Às vezes, essa área aqui eu sei que ela sempre é problemática. Bom, então eu vou querer conhecer um pouco melhor ela para entender por que ela está sendo de baixo desempenho vegetal. Então, a amostragem por zona cresceu muito, sabe? E realmente, por ambientes, é uma tendência. Bom, falei para vocês dos dois ambientes aí, das duas alternativas de amostragem de solo. Bom, eu tenho duas apresentações aqui sobre o projeto Aquários e falar um pouquinho do projeto. Então, nós já estamos com 20 anos, aí são alguns dos estudantes que nessa época aí estavam participando da feira aí, né? Conosco, a maior parte deles aí são da universidade, alguns já concluíram. Aqui, deixa eu numerar alguns para vocês. Este aqui é colega da Stara, o Alexandre, que é colega de vocês, e o WW, que também é da Stara. O restante são todos os estudantes que passaram ao longo do tempo aí, alguns já estão no mercado de trabalho. O Geomar Coraza hoje é o atual diretor de pesquisa da Fundacep e o Fernando Hansel está na Mosaic. Então, e outros estão espalhados por aí. Bom, o projeto Aquários, então, ele começou no ano 2000 e ele começou em 2 talhões da Fazenda Ana, um da área Schmidt e o outro da área Lagoa. Essa Fazenda Ana, eu tive a oportunidade recentemente de conhecer a dona Ana, né? Ela é a proprietária aí da área, né? Tirei uma foto com ela aí, em outro momento eu mostro para vocês aí a dona Ana. Mas então, dentro da fazenda dela foram escolhidos 2 talhões, a área da Lagoa e a área Schmidt. A área da Lagoa tem 132 hectares e ela recebe esse nome em função desse açude aqui que tem. Aliás, essa área da Lagoa, se vocês começarem a trabalhar bastante com agricultura de precisão, vocês vão ver que é um nome bem comum dos talhões aí fora do Brasil, swamp ou lake field ou swamp field, tudo é lagoa. Então coincidentemente é um nome internacional. E a área Schmidt. Então, nessas 2 áreas aí, no ano 2000, né, se começou a fazer agricultura de precisão e se criou um projeto. Então, e na época nós tínhamos basicamente 2 ferramentas, né? A amostragem de solo e a geração de mapas de colheita. E hoje à noite eu vou querer conversar um pouquinho
com vocês sobre, principalmente, a amostragem de solo e fertilização à taxa variável. Muito bem. Aí, a agricultura de precisão, hoje em dia, nós temos essa questão de ajustar o solo à genética. Então, a agricultura de precisão, muitas vezes, nós estamos utilizando uma genética de alto potencial produtivo, mas o nosso solo não está, muitas vezes, ajustado a essa genética. E essa genética ela é bastante exigente em condições de solo. Então, a agricultura de precisão, através do manejo de solo, visa ter um ajuste fino entre a genética moderna e o manejo de solo que nós vamos adotar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho alguns exemplos para dar para vocês dessa questão da genética com o ambiente. Esse é um trabalho feito na Universidade de Illinois, pelo professor Below, e ele estava estudando aqui a interação de resposta de materiais de soja à fertilidade do solo. Então, ele fez uma adubação com 75 libras de P2O5 por acre, e se a gente fizer as conversões, aí dá 70 quilos por hectare, em torno disso, de fósforo. Uma adubação boa. E o interessante é que teve material genético que, inclusive, produziu menos com essa adubação. Teve materiais genéticos que não foram afetados e a maior parte, como a gente esperaria, dos materiais genéticos responderam positivamente à aplicação de fósforo, só que alguns materiais responderam muito. E esse trabalho aqui, então, eu trago ele para vocês no sentido de dizer que essa é uma das principais coisas que a gente trabalha na agricultura de precisão. É manejo sítio específico. E quem trabalha com agricultura de precisão tem uma dificuldade muito grande de generalizar coisas. Porque quando a gente generaliza, você exatamente está desconsiderando a existência da variabilidade. E esse trabalho aqui, ele assusta a gente, né? Porque você vê que há uma interação muito grande entre a genética e a demanda. Então, tem materiais que são muito responsivos e tem materiais que não são responsivos. Então, isso tem que cuidar. E para citar para vocês aqui um trabalho da Fundação AMS, muito interessante, que eles compararam, né, materiais de soja e a sua tolerância a alumínio, né? Então, altamente tolerante, praticamente não tem mais nada no mercado. Tolerante, de 10 a 20% de tolerância a alumínio, nós teríamos um grupo bem restrito. Agora, de 5 a 10, nós já teríamos um grupo maior. Moderadamente suscetível, que seria 5% de alumínio, e suscetível, então, teria que ter 0 de alumínio esse grupo. Então, assim, você tem que entender muito bem que material que você está utilizando e qual é a condição do solo que você está oferecendo. Você imagina você pegar materiais como esse aqui, suscetível, e colocar numa área de abertura, com uma condição bem difícil de acidez e de disponibilidade de fósforo. Certamente esse material vai performar mal. Por outro lado, você colocar o material que ele é altamente tolerante num solo corrigido. Bom, você está desperdiçando, né? Uma oportunidade que você construiu. Então, é esse tipo de ajuste. E a gente busca, com o manejo que eu vou mostrar para vocês, uma nutrição equilibrada. Esse é o nosso objetivo. Mas uma nutrição equilibrada em toda a área. Então, ao final, o que a gente quer é um desempenho vegetal satisfatório em toda a nossa lavoura. E assim,
você teria que dividir a sua lavoura em segmentos menores e fazer o estudo para ver se realmente você, isso é uma análise foliar, para ver se realmente você está atingindo um índice de nutrição adequada e se você está chegando nesse ótimo aqui. Muito bem. Então, agora eu vou mudar aqui a apresentação para mostrar para vocês, assim que o meu cachorro resolver parar de interferir na aula aí. Tá saindo um som forte aí? Alencar. Esse aí é dos grandes, hein? É um pastor alemão aí. Pode ser perigoso. De vez em quando eu apanho para ele, eu faço umas brigas com ele, aí eu saio perdendo, viu? Mas, bom, o que Meu cachorro tá atrapalhando aqui, ó, a aula. Ele fica latindo, meu cachorro aqui fica enlouquecido. Fica invocado. O meu cachorro fica enlouquecido aqui latindo também. Eu vou combinar com ele aqui da próxima vez. Bom, o que é agricultura de precisão, né? Então, é uma forma moderna de gerenciamento. Por que a gente fala moderna? Moderna não quer dizer que ela está na moda, mas sim que ela utiliza ferramentas que são disponíveis pelo estado da arte e da tecnologia. Que ferramentas são essas? Bom, pode ser um piloto, pode ser um sinal de GPS, DGPS, pode ser um drone, pode ser uma imagem de satélite, enfim, todas as ferramentas que transmissão de dados, processamento de informações na nuvem, equipamentos dosadores. Então, o moderna no sentido que ele lança a mão daquilo que está à disposição no mercado. De gerenciamento, basicamente a agricultura de precisão sempre é gerenciamento, tomada de decisões com base em informações que visam o incremento da produtividade, a racionalização do uso de insumos ou a sua redução, quando possível, e a preservação ambiental. E o conceito, né, ele envolve aplicar no local correto, no momento adequado, as quantidades de insumos necessárias e também na fonte, visando a eficiência. Então, ao final de tudo, o que a gente quer é aumentar a eficiência e, através do aumento da eficiência, produzirmos mais. Então, ela está inserida, né, na era da tecnologia, da informação, na área do Big Data, né, do processamento, e a tomada de decisões ela é embasada em um conjunto de informações e ela permite um elevado grau de gerenciamento, a rastreabilidade e a possibilidade de você aprender durante o processo. Acho que essa é uma das grandes coisas da agricultura de precisão, que se você estiver cometendo um erro, você tem condições de mensurar este erro e evitar de seguir com esse erro por vários anos. Coisa que às vezes acontece com muita frequência na agricultura, né? O agricultor ele diz, não, eu tenho essa fórmula de fertilizante que vem funcionando bem para mim, e ele praticamente ele padroniza aquele manejo dele, né? E na agricultura de precisão, a gente sempre está avaliando, através do resultado da colheita, qual foi o grau de eficiência que a gente teve. Então, essas são características importantes. Bom, a minha história, na verdade, com a agricultura de precisão, o primeiro projeto que eu participei foi junto com um aluno da engenharia agrícola, né, o Luciano Susbach, lá de Palmeira das Missões, e ele trabalhou com o professor Enio Geotto, com o Campeiro, e aí se formou assim um grupo, né, para desenvolver a agricultura de precisão. Então aqui o nosso grupo do Departamento de Solos está participando, né? E ele tinha bastante apoio aí do pessoal
da Massey Ferguson, da Manaf Fertilizantes, depois foi vendida, né? E lá foi gerado um mapa de colheita. E uma parte interessante é que esse talhão aqui, ó, é a coxilha colorado, né? E foi assim batizado em homenagem ao Internacional, né? E eu que sou um gremista, então tive que trabalhar por muitos anos aí na coxilha colorado. Mas é uma família, a família Sulzbach, que é excelente, né? E desde esse trabalho na Granja São Bento aí eu tenho uma relação muito boa lá com os amigos de Palmeiras das Missões. Então, esse projeto aqui, isso aqui foi no ano de 1989. No ano 2000 surge o Projeto Aquários, né? Então, daí começou o Projeto Aquários e com a entrada da Cotrijal, que ocorreu alguns anos mais tarde, um dos primeiros trabalhos que a Cotrijal nos pediu era para que nós expandíssemos aquele projeto que tinha nas duas áreas de Não Me Toque, da Fazenda Ana, para diferentes municípios. Então, esses aqui são os municípios onde se conduziu trabalhos do Projeto Aquários para mostrar que a agricultura de precisão ela funcionava em diferentes interpostos. Aí lá em Passo Fundo, aí, em homenagem a Michele, Nicolau Vergueiro, Tio Hugo, Vitor Greff, Lagoa Três Cantos, Colorado, Saldanha Marinho e Almirante Tamandaré, além de Carazinho. Então, nesse período aí, as parceiras do projeto, né, era a Stara, que é a pioneira, a Massey Ferguson e a Cotrijal, nesse período aí. E se buscava, então, a questão do mapa de colheita e a questão de amostragem de solo. A Massey Ferguson, então, ela tinha trazido da Europa, né, muita tecnologia para mapas de colheita e ela trabalhava com esse conceito aqui do ciclo de agricultura de precisão. Então, como é que se dava esse ciclo, né? Ele começava com a colheita e a geração de dados. Esses dados eram filtrados, processados, se gerava um mapa. Com esse mapa, os dados, na época, eram extraídos de um data vision aqui da colhedora e eram processados, né, através de um cartão de memória. Aí a gente podia prospectar por que estava produzindo menos nessas áreas aqui, fazer diferentes amostragens, gerar esses mapas. Depois que você gerava os mapas, você salvava nesse cartão de memória, trazia do cartão de memória, né, para o trator, e aí você ia fazer a aplicação de fertilizantes conforme o mapa de colheita, e aqui você completava o ciclo da agricultura de precisão. Então, isso nos foi trazido de fora do Brasil, né, como assim uma das alternativas para você fazer. Qual era a vantagem dessa estratégia? Que você estaria repondo os fertilizantes que estavam sendo extraídos na colheita. Então, se você tinha uma condição ótima de fertilidade, se você vai fazer a fertilização pela reposição, você manteria esse status de fertilidade por longo período de tempo. E realmente, né, a colhedora era assim, uma fonte de dados fantástica, né? Se baseavam em algumas coisas que é importante destacar para vocês aqui. Uma antena de GPS para a gente receber sinais para determinar o posicionamento, um sensor que era posicionado aqui no elevador de grãos, né? E nesse período aqui, você tinha a oportunidade, enquanto colhia, de estar vendo o resultado e também de armazenar esses dados no cartão. É claro que assim, o processo e o nosso palestrante da aula passada aí
o Bruno Basso, né, ele falou assim, lá no início tinha muito problema, os mapas de colheita, e eu optei para fins do meu estudo, considerar só os mapas de colheita dos últimos 10 anos e descartar os anteriores. Bom, eu diria para vocês assim, sem dúvida, hoje a gente consegue fazer um mapa de colheita com uma qualidade muito superior do que há 22 anos atrás, quando nós fizemos aí os primeiros mapas, né? Nessa época aqui nós não tínhamos nem sensor de umidade. Então, por exemplo, você começava a colher de manhã, o grão estava mais pesado. Aí, ao meio-dia, ele estava mais seco e ao final da tarde, mais pesado de novo. Com um sensor de umidade, a gente faz essa correção. Sem sensor de umidade, você acaba tendo problema. Outra questão é que nessa época a gente também não tinha sensor de largura de plataforma. Então, se você aqui estivesse colhendo 3/4 de plataforma, a máquina entendia que você estava colhendo a plataforma cheia. Então, você subestimava. Ou se você, por algum motivo, parasse a máquina e a trilha continuasse funcionando, a máquina continuava registrando o dado de colheita para uma máquina que não estava se deslocando. Então, isso dava uma superprodução. Então, assim, realmente a gente tinha bastante detalhes a serem cuidados que depois foram automatizados, se tornou muito mais fácil e de forma automática. Mas, assim, lá 22 anos atrás, pela primeira vez, assim, enxergar o que estava produzindo na área foi um tremendo avanço, né? Isso aí despertou assim o interesse dos agricultores, a curiosidade, né? Realmente foi um grande avanço. Perdão. E aqui nós temos, lá na safra de 2003, 2004, os primeiros mapas que nós geramos de produtividade de soja. E essa apresentação é uma apresentação histórica, assim, né, de tudo que aconteceu nessa caminhada. Então, antes nós tínhamos que essa área da lagoa aqui, ela estava produzindo 51 sacos de soja por hectare. Essa era a informação que o agricultor tinha. Agora, com o mapa de colheita, ele podia saber que tinha locais aqui que ele estava produzindo 72 sacos de soja por hectare, e, por outro lado, tinha locais que ele estava produzindo, que esses que são em vermelhos aqui, míseros 23. A média dava 51, mas você tinha uma amplitude de 23 a 72. Então, as primeiras perguntas que surgiram eram assim, bom, se eu tenho genética, se eu tenho ambiente para produzir 72 sacos, por que em alguns lugares eu estou produzindo 23? Então, essa foi a primeira e assim, também dava para saber qual era uma ideia da variabilidade que você tinha na sua área. Agora, nós podíamos utilizar esses mapas, que essa era a proposta da GCO, para fazer a reposição de nutrientes. Então, nós começamos a trabalhar com esse sentido. Aqui, a soja, a colheita de soja de 2005, e vocês têm aqui em verde as cores mais baixas, né, as produtividades mais baixas, e em vermelho as produtividades mais altas. E aqui você veja que a fertilização de superfosfato triplo, ela ocorreu exatamente de acordo com o mapa de colheita. Então, onde colheu mais, que foi essa área aqui, nós estamos aplicando 137 quilos de superfosfato triplo em 22, 29 hectares. E já essa área aqui que produziu menos, nós estamos aplicando 95 a 100 quilos. Bom, realmente é uma forma muito interessante, né? Mas ela é desafiadora. Assim, bom, se aqui produz muito e eu reponho, nutriente faz sentido. Mas se aqui produz pouco e eu continuo adubando pouco, essa área sempre vai ser condenada a produzir menos. Então, essa era uma inquietude que a gente tinha. Assim, bom, mas será que não é possível
trabalhar para essas áreas aqui serem mais produtivas, a gente viu que o Bruno Basso, na ideia dele, essa área aqui, inclusive, essa bordadura aqui, deveria ser plantada com pastagem, para evitar prejuízos, né? É uma situação que o agricultor brasileiro não pensa, né? O agricultor americano, ele pode pensar nisso porque, na verdade, ele pode colocar essas áreas de bordadura ou áreas improdutivas ou de baixa produtividade num programa ambiental e o governo te remunerar pela área que tu deixou de ser plantada. No Brasil, a gente não tem essa possibilidade. E aí começou a surgir os primeiros, né? Os primeiros... Estava olhando isso aqui e estava pensando, né? Olha só. Em 2007, aqui o custo o saco da soja estava 23, né? Hoje está R$100, né? 90 e poucos reais. Que diferença, né? Felizmente. Bom, mas aí, com os custos de produção da época, né, 42 sacos por hectare, isso não mudou muito, né? Praticamente o custo que a gente tem hoje, 35, dependendo de onde você está, do manejo que você utiliza. Mas na época era 42 sacos, e você tinha que toda essa área aqui estava dando prejuízo, né? Toda essa área em vermelho aqui estava dando prejuízo, com esse custo de produção. E toda essa outra área aqui em verde estava dando lucro. Então, isso você viu que o Bruno, isso aqui, olha, lá de 2007, né? O Bruno fez agora lá para os Estados Unidos e ele encontrou a mesma situação. Ele diz, olha, você tem áreas do seu talhão que estão lhe roubando produtividade, você está gastando mais do que você está colhendo e tem áreas que estão te dando um lucro absurdo. Se você não gastasse naquelas áreas que não têm retorno, você teria um retorno econômico melhor ainda. Bom, começou as pesquisas na área de solos, né? Esse rapaz que está aqui fazendo essa trincheira aí, numa área de nabo e de ervilhaca, e hoje ele é professor lá em Chapecó. Foi meu orientado. Nós começamos, então, com a malha de amostragem, né? Como tudo, né? Tudo era muito novo para nós, né? Então, eu queria mostrar para vocês, assim, alguns detalhes. Olha só esse aqui, por exemplo. Você está coletando pontos praticamente fora do limite do talhão. Isso aqui hoje a gente não faria, né? Ou você puxa esse ponto mais para o centro, ou simplesmente desconsidera ele. Mas lá no início tudo era um aprendizado, né? Então, nós fizemos um grid de 1 ponto por hectare, um ponto central, e coleta com 10 a 15 pontos de dradagem ao redor do ponto. Foi assim que a gente começou no projeto Aquários. E a profundidade de amostragem de 15 centímetros. E fizemos essa amostragem, né, georreferenciada, lá no ano de 2003. Então, na época, nós usávamos esse tipo de GPS, com um erro de 5 metros, vocês imaginam, de 3 a 5 metros, mas para a amostragem de solo a gente considerava que era suficiente, né? Evidentemente que era a tecnologia da época, né? Então, você imagina, hoje que a gente tem precisão centimétrica, nós estamos falando aí de 3, 5 centímetros, você falar que tinha um erro de 5 metros, né, chega a assustar um pouco, né? Mas era para caracterizar a fertilidade. Aí já evoluiu para quadriciclos, etc., já tornando mais automatizado o processo de coleta, e claro que isso aí permitiu fazer áreas cada vez maiores, né? Sem dúvida, a velocidade. E surgiram algumas adaptações aí, né? Esse aqui era um colega lá de Palmeira das Missões, eu tirei essa imagem porque, na verdade, esse senhor aí, ele era piloto agrícola, então ele tinha muita noção de navegação, né, de GPS, orientação, etc. E ele, vendo esse início da agricultura de precisão, ele disse, não, para aí que eu vou usar meu Jeep,
para coletar a amostra. Então, ele criou aí, adaptou o Jeep dele para fazer a amostragem de solo enquanto ele não estava voando aí. Apenas uma curiosidade para mostrar que assim, se buscava a automação. Bom, uma das coisas assim que a agricultura de precisão permitiu e permite até hoje é a gente fazer a taxa variável de fósforo. Então, em vez da gente aplicar uma taxa, porque assim, a adubação, ela trabalha nos moldes tradicionais, convencionais, com a expectativa de produtividade. A gente pergunta para o produtor, quanto que o senhor pensa em colher este ano? Eu penso em colher 70 sacos. Bom, então o senhor pensa em colher 70 sacos de soja. Vamos calcular aqui a exportação da soja por tonelada e vamos fazer uma adubação equilibrada. Então, vamos dizer, para 70 sacos, você vai fazer uma adubação com 60 quilos de P2O5, 70 de K2O. Bom, mas aí a condição climática não favoreceu, né? Então, o cara não colheu aquilo. Bom, a minha adubação não foi eficiente. Ou, por outro lado, o ano eu fiz uma adubação, uma subadubação, eu pensei que eu ia colher 50 sacos, eu colhi 70. Então, sempre tem essa questão de você ter que adivinhar como é que vai ser o ano. Se você usar o mapa de colheita da safra anterior, pelo menos tu tá fazendo adubação de reposição. Agora, quando você faz um grid, você tem condições de saber quais são as áreas que estão com teores mais baixos e teores mais altos. E aí você faz uma adubação que a gente chama de correção, que é aquela que visa elevar os teores. Então, vejam o seguinte, aqui foi feita uma adubação à taxa variável, em que essa área aqui recebeu as maiores dosagens. Essa dosagem chegou a 200 quilos. E aqui nós temos uma área que ela recebeu a menor dosagem. Então, nós temos dois critérios que a gente pode estabelecer. Ela recebeu a menor dosagem porque ou o teor de nutrientes estava muito alto, ou a área a colheita foi muito fraca nessa área. Então, são as únicas duas hipóteses que vão justificar que essa área receba uma dose pequena. Já aqui, por que ela está recebendo uma dose alta? Ou porque o teor de nutriente no solo era baixo, ou o mapa de colheita indicou que aqui produziu muito. Então, de posse dessas duas informações, você pode fazer o seu plano de taxa variável. E foi isso que nós fizemos. Na época, nós utilizamos os equipamentos que eram disponíveis. Aqui está os equipamentos que eram da época. Esse é um Tornado. Amanhã vocês vão ver a última tecnologia aí, né, em termos de aplicação de taxa variável, mas eu queria dizer que a aplicação à taxa variável era a lanço. E isso foi uma joint venture que a Stara fez com a Amazon, uma empresa alemã, que ela, na Europa, ela tinha muita reputação em fazer adubação à taxa variável a lanço. E esses eram os primeiros equipamentos. E aqui está o mapa de rastreabilidade com o sistema FieldStar, né, da aplicação realizada. Então, em vermelho você tem onde foi aplicado as maiores doses e aqui em azul as doses menores. E como eu disse para vocês, aí nós estamos lá em 2004. Então, foi realmente para nós o início de tudo. Mas antes de passar para os resultados, eu queria parar nessa imagem aqui. Isso aqui gerou muita dor de cabeça para esse que vos falo aqui, viu? Pelo seguinte, nós fazíamos a adubação a lanço, porque eram os equipamentos que a gente tinha, adubação, deixa eu colocar bem, de correção a lanço.
e a manutenção da cultura na linha. Então, esse mapa aqui que nós estamos vendo seria um mapa, por exemplo, de correção. Então, nós vamos aplicar a lanço nessas áreas aqui, uma dose de fertilizantes para subir o teor. E aqui nós podemos até só manter o teor, né? Bom, isso provocou muito questionamento, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, porque o pessoal, assim, primeiro eles não achavam que a adubação a lanço não ia ser eficiente. Depois, se fosse fazer adubação a lanço, a ideia do pessoal era utilizar um fosfato de baixa solubilidade, que era o que se fazia com as pastagens, utilizar fosfatos de menor solubilidade. E aí a gente disse, não, mas a nossa ideia não é essa, a nossa ideia é fazer a correção rápida, nós queremos fazer essa correção para daqui a uma safra já estar com os teores corrigidos. E nós vamos utilizar o equipamento que a gente tem, que é a lanço, né? E aí foi muito criticado. O pessoal disse, não, isso aí não vai funcionar, vocês vão perder esse fósforo por erosão, isso aí não vai ter efeito nenhum. E como nós estávamos trabalhando em 12 municípios, isso me tirou um pouco o sono, né? Porque, na verdade, eram colegas meus, que alguns tinham feito doutorado nos Estados Unidos ou na Europa, né? Então, tinham a mesma formação que eu tinha. E era meio... Nós não tínhamos, há 20 anos atrás, assim, muita informação para dizer com segurança, olha, esse tipo de adubação realmente vai ser mais eficiente do que o agricultor está fazendo. Bom, depois disso, passou muita água na ponte. Você sabe que a adubação a lanço acabou sendo utilizado em larga escala, mas não é sobre a adubação a lanço que eu quero falar. O que eu quero dizer para vocês é que essa combinação de correção a lanço no inverno e adubação de manutenção na linha no momento da cultura econômica funcionou muito bem, para minha sorte. Funcionou maravilhosamente bem. Então, eu diria para vocês assim, em lavouras bem adubadas, que tem um histórico de adubação, você saber aonde estão as zonas deficientes e corrigir essa zona é muito mais importante do que o detalhe se vai ser a aplicação no sulco ou a lanço. Porque realmente você tem um desequilíbrio muito grande na área. Essa foi a primeira lição. Depois, evidentemente, que nós fizemos correção, a taxa variável na linha também, né? E, enfim, essa é uma decisão técnica, mas a agricultura de precisão, ela permitiu fazer isso aqui, né? Esse é um dos primeiros resultados assim que impactou muito o projeto Aquários. Nós começamos com 54% da área com deficiência de fósforo. Depois, mais tarde, nós fomos entender que essa deficiência de fósforo aqui estava associada a um gradiente textural. Aqui tinha mais argila, e por ter mais argila, sempre fertilizado na mesma quantidade, havia uma maior retenção desse fósforo que ficava indisponível associado ao teor de argila. Aqui nós tínhamos um solo mais arenoso, então, para a mesma adubação, sobrava mais fósforo no solo. Então, nós tínhamos criado umas zonas de alto teor de fósforo e aqui criamos uma zona de baixo teor de fósforo. Então, qual era a ideia central? Era reduzir a adubação desta zona que já estava bem suprida de fósforo e realocar parte da adubação para cá. Essa era a ideia. Agora, cuidando para que essa realocação não provocasse a retirada total da adubação daqui. Alguns falavam isso. Não, acima de 20 ppm, 25 ppm, pode tirar toda a adubação e colocar para lá. Mas eu, particularmente, nunca gostei dessa ideia assim, de zerar a adubação, especialmente se você está numa área de alto potencial produtivo. Mas nós tiramos até 50% da dose, não mais que isso. E aí fomos realocando para lá, foi diminuindo essa área, né? Assim, a gente não foi muito agressivo, porque você imagina, 21 anos atrás, a gente não tinha segurança de nada e do que estava fazendo, né?
Aí, 2005, a zona de baixa já ficou bem pequena, nós não conseguimos, de fato, diminuir muito a zona de alta, pelo contrário, até expandiu um pouquinho, e chegamos em 2007 a 100% corrigido. Então, essa foi o primeiro grande resultado do projeto Aquários, porque a gente demonstrou, né, que era possível um objetivo. Talvez não fosse possível você colocar um teor só de nutriente em toda a área, mas eliminar aquelas sub-áreas que tinham um teor abaixo do crítico, isso era factível. E aí, como a gente adquiriu segurança, né, a gente conseguiu fazer essas correções de uma forma mais rápida, até porque as doses que a gente trabalhava localizada eram mais efetivas. Por exemplo, aqui você tinha um teor de fósforo de 5,6 no seu Jairo, uma família muito legal também, que recebeu muito bem. Então, aqui você podia fazer uma adubação forte nesse ponto aqui e corrigir rapidamente ele, né? E, então, quando a gente adquiriu segurança, se fez esse processo cada vez mais rápido. E o interessante, né, que respondendo aquela pergunta inicial que os colegas achavam que não ia dar efeito, é que alguns desses produtores que estavam meio assim, estavam meio receosos, especialmente os vizinhos aí de Passo Fundo, né, que sofriam outras influências aí, estavam bem receosos, assim, puxa, professor, a gente entrou nesse projeto aí e agora nós estamos fazendo uma adubação que a gente não sabe se vai funcionar. E depois, se a gente produzir menos, como é que vai ficar isso? O projeto vai nos remunerar isso que nós vamos colher a menos? E, puxa vida, o projeto sempre trabalhou com muito pouco dinheiro, né? Eu disse assim, vou ter que tirar dinheiro do bolso aí para compensar agricultores. Mas, felizmente, isso não foi necessário. Alguns agricultores aí colheram as suas melhores safras, né? Quando corrigiram as suas áreas. E então isso assim mostrou o potencial que tinha de você corrigir. Então quero falar da fertilização pela média. Aí nós já começamos a gerar muitos resultados para demonstrar o que nós estávamos fazendo, né? Então, juntamente com meus estudantes aqui, nós pegamos ponto a ponto aqui, cada um desses pontos representa 1 hectare, certo? Esse aqui é o teor de fósforo no solo. Então, esse teor de fósforo aqui estava com 16, depois aqui já estava 13, aqui já estava 22, aqui estava 5, aqui estava 12. Então, essa é a variação que tinha na área, certo? Se você fizer pela média, é 15 ppm de fósforo. Então, vou adubar por 15 ppm de fósforo. Considerando que é 15 ppm, todas essas zonas aqui que estão abaixo, eu vou estar subadubando. E todas essas zonas que estão acima, eu vou estar superfertilizando. De modo que essas aqui são as zonas superfertilizadas. Então, deixa eu voltar ali um momento. Essas zonas que estão subfertilizadas, eu estou perdendo potencial produtivo. E nessas zonas, que estão superfertilizadas, eu estou desperdiçando e aumentando o risco ambiental, porque a planta não precisa dessa quantidade. E se eu fizesse pela média, eu estaria acertando em 35% só da área. Então, esse era o ponto que a gente colocou lá em 2007, né? Através do projeto Aquários. Assim, o agricultor que faz adubação pela média, ele está acertando em 40% da sua área. Nos outros 60%, ou ele está adubando de mais ou de menos. E a Fundacep, ela fez um estudo parecido com esse, em área maior, né? E chegou a números bem parecidos com esse. Então, isso parece assim que era uma tendência dessa região do Planalto do Rio Grande do Sul, região celeira. Então, a questão é a seguinte, o que fazer com áreas que a gente sabe que estão com teores acima do crítico? Bom, nessas áreas que estão acima do teor do crítico, aqui é a propriedade de um amigo, Luciano Matos.
contar um pouco da história para vocês aí, né? São produtores de milho, assim, de ótima qualidade, né? O pai do seu Luciano aí era muito amigo do meu pai, que é falecido, ambos falecidos, né? Mas eles tinham uma amizade muito grande. Meu pai era agrônomo também e acompanhava muito os trabalhos aí do pai do Luciano Matos. E na época já era um dos melhores produtores de milho aí da região de Carazinho. E até hoje a família continua aí, graças a Deus, muito bem aí. São grandes produtores de soja. A área deles estava muito bem fertilizada, né? Então você vê que estava super bem fertilizada. Nessa área aqui, o que a gente poderia fazer? A gente poderia reduzir a adubação. Quanto maior a fertilidade, maior a economia que a gente poderia fazer. Quanto mais próximo do limite, aqui não poderia fazer economia nenhuma. Então, nós procedemos dessa forma nessa área. Então, essa aqui é a exportação de grãos, né? Você vê que foi bem uniforme, e essa aqui foi a fertilização que nós fizemos. Essa fertilização ela sempre ficou abaixo da exportação, e essa aqui foi a reserva do solo que a gente consumiu. Isso eu estou mostrando para vocês o grau de controle que a gente pode ter manejando essas ferramentas de agricultura de precisão, né? Que é realmente fantástico, né? E aí, no ano seguinte, né, a gente se baseou, nós usamos, consumimos essa fertilidade, quer dizer que teve locais. E nós usamos isso aqui para provar assim, olha, por exemplo, nesse ponto aqui, eu cortei bastante a adubação, né? E a produtividade não foi prejudicada. Então, isso nos deu segurança. Por outro lado, vamos dizer assim, esses pontos aqui, ó, eu não cortei a adubação, né? Eu adubei bem. E eu adubei, né? Adubei bem e a produção, né, se manteve. Então, principalmente, eu queria saber, assim, quando eu corto a adubação, que nem esse caso aqui, ó, o que aconteceu com a produtividade? Houve penalização da produtividade? Não houve, a não ser nesse ponto aqui, que diminuiu um pouquinho. Aqui, talvez, né, um pouquinho de redução, mas, de um modo geral, esse corte que a gente fez na adubação, pelo mapa de colheita, que a exportação mostrou que foi certo. Áreas que estavam com teor abaixo do crítico. Então, nessas áreas, aqui era uma outra situação de potássio, aí já não era com fósforo, é outro nutriente. Nós queríamos, na época, 150 miligramas por decímetro cúbico, 150 ppm. Nós adubamos de acordo com o que estava no solo. Então, por exemplo, aqui estava bem fraco o potássio, a gente adubou bastante. Nesses pontos aqui também bem fraco, nós adubamos mais. Aqui tinha pontos que estavam acima, então aqui a gente até economizou. Essa é a primeira coisa assim, que tem que ser dita para o agricultor, né? O agricultor, muitas vezes, ele pensa assim, eu vou usar a agricultura de precisão para economizar. Deixa eu voltar um slide aqui, com licença. Neste caso aqui, que estava tudo muito fértil, realmente a adubação ela foi inferior à exportação e eu economizei. Já nesse caso aqui, que os teores estavam abaixo do crítico, eu não economizei, eu gastei mais. Então, isso aí, nós tivemos que, ao longo do tempo, informar para os agricultores assim, olha, poderemos economizar em determinadas áreas, em determinados nutrientes, mas em outros nós vamos gastar mais, porque nós vamos estar acertando a área. Então, isso aí foi bem importante, né? E aí, de novo, a gente viu que, por exemplo, que nós podíamos fazer, então, uma fertilização para corrigir teores também. E áreas com teores próximos, quando os teores do solo estavam próximos do teor crítico, uma terceira situação. Então, foi esse caso aqui, ó. Nós consideramos que essa área aqui ela estava com teores relativamente, né, próximos do teor crítico. E aí, aqui nós temos a adubação que foi realizada,
Então, aqui, por exemplo, quero que vocês entendam esses mapas. Aqui era um ponto, vamos dizer assim, que nós considerávamos que a fertilidade estava baixa, né? Estava 10 a 12 a 9. E aqui se adubou uma quantidade de fósforo alta. E a produtividade é essa linha que vocês estão vendo aqui em verde. Aqui o teor estava alto. Então, nós adubamos com uma quantidade menor, E a produção foi essa aqui, né? Então, nós podíamos verificar ponto a ponto se a nossa estratégia foi correta ou não. O que nós queríamos era aproximar, neste caso, a fertilização que está em azul com um mapa de colheita, que foi feito depois. E o que a gente achou que houve uma boa concordância, né? Pelo que vocês estão vendo, em alguns pontos nós subadubamos, em outros nós superfertilizamos, mas houve uma boa concordância. E é isso que seria o ideal um planejamento de agricultura de precisão. A meta, então, nós aprendemos que era impossível trazer para um teor específico. Então, nós estabelecemos assim uma faixa. Essa faixa ideal, no nosso caso ali, nós estabelecemos que era 15 ppm de fósforo a 30. E nós queríamos trazer todos os pontos para dentro dessa faixa. Então, aqui era como estava a área, né? Nós tínhamos vários pontos abaixo da faixa e alguns pontos acima. Aí nós fizemos a nossa mágica, fizemos o nosso planejamento. Bom, esse ponto aqui que já estava acima ainda nos escapou um pouco mais. Esse ponto aqui que estava acima, nós trouxemos ele para dentro da faixa. Esse aqui que estava aqui, por exemplo, ele escapou para cima. Mas, de um modo geral, nós trouxemos praticamente 95% dos pontos para dentro da faixa ideal. Então, isso que a fertilização a taxa variável permite. Ela permite você eliminar pontos que estão abaixo e depois permite fazer um gerenciamento da área para que você não tenha assim, nutrientes muito, muito acima do limite que você estabeleça e nem abaixo. E para potássio, foi também uma experiência parecida com essa, embora a dinâmica do potássio era um pouco diferente da do fósforo. Então, aprendemos bastante com esse tipo de manejo da adubação à taxa variável. Você tem que saber o quanto de cada nutriente você precisa aplicar para subir uma unidade. Mas o que a gente quer no final, com todo esse ajuste, para o produtor, o que ele quer saber é o seguinte: a minha área está ficando mais uniforme e ela está produzindo mais. Então, essa era a prova, né? Então, aí nós fizemos várias análises aqui do Ney Mani, que é o presidente da cooperativa, né? Corremos um risco grande aí trabalhar na propriedade do presidente Ney, né? Se não funcionasse lá, a gente seria convidado a fazer a pesquisa em outro lugar, certamente, né? Aqui do seu Mário Eli. E aqui vocês veem a linha mais forte, é a linha da safra de 2006, 2007, e a linha mais fraca, 2005, 2006. O que a gente diz? Que sempre tem que estar ganhando produtividade, né? Então, aqui nós podíamos ver para cada hectare se nós estávamos ganhando, se estávamos perdendo, se estávamos empatando, aonde que a gente estava ganhando, aonde que estava perdendo. Então, você podia ir ajustando a fertilidade para que sempre o mapa do ano seguinte estivesse um pouco acima. Então, isso foi assim, estratégias que a gente teve que nos mostraram que realmente nós estávamos tendo um ganho de produtividade que variava aí de 5% a 12%. Né? E aqui no mapa de colheita da área do Luciano, da Coxilha Colorado, e você via que aqui, nessa parte aqui, tinha
consistentemente sempre uma zona de baixa, sabe? Sempre aqui uma zona de baixa. E aí depois nós fomos entender que aqui era uma zona que tinha tido uma erosão muito forte, declivosa. Então, eram outros fatores que não exatamente a fertilidade. E isso se mostrava, assim, dependendo da cultura. O milho foi uma das culturas que melhor expressou a produtividade. Aqui nós tivemos um erro, ó, o sensor perdeu, se descalibrou, perdeu o sinal. Mas aqui, ó, nós enxergamos que entre o milho, a soja e o trigo, o milho era o mapa que mais refletia a qualidade do solo. Ele realmente é um mapa muito bom para definir zonas de manejo. Então, começou o trabalho, né, a partir de um determinado ponto, que iniciou na parte de fertilização do solo, todas aquelas questões. E aí, numa segunda fase da agricultura de precisão, nós partimos para classificar ambientes. E dentro daquelas metodologias que eu mostrei para você, se alguém teve tempo de dar uma vasculhada lá na dissertação do Blackmore, você pode classificar a produtividade em classes. Aqui foi classificado em menor que 95% da média, de 95 a 105 e maior que 95. Então, você tem, aqui, desculpa, é maior que 105. Não, um erro aqui. Então, você tem 3 classes, e aí você tem a zona de baixa, que está produzindo menos que 95% da média. Você tem a que está produzindo de 95 a 105, que seria a média, e você tem em verde a que está produzindo mais de 105%. Então, nós classificamos as áreas e aí começamos a fazer a amostragem por zona de alto, médio e baixo, para tentar entender o que estava acontecendo. E aí já não foi mais a amostragem química, aí já começamos a avançar na amostragem física do solo. E hoje nós já estamos fazendo enzimas, atividade biológica. Então, a grande vantagem de você trabalhar por ambientes é que permite você fazer análises mais detalhadas, com um volume de informações mais acuradas. Isso, em alguns casos, é muito importante. E aí foi a tese do professor Antônio Santi, né, que hoje é uma das referências em agricultura de precisão que nós temos no Brasil. Mas aqui nós estávamos medindo a infiltração de água, né, nessa área. E essa infiltração de água, que o Gustavo Belé, que hoje, coincidentemente, está trabalhando de novo nessa área, como gerente de produção lá, e nós estávamos medindo a infiltração de água na tese do Antônio Santi. A infiltração de água naqueles pontos de alta, média e baixa. Então, esse aqui eu trabalho com um infiltrômetro que a gente importou dos Estados Unidos. Esse infiltrômetro é um infiltrômetro de Cornell, e a diferença dele daquele infiltrômetro aqui, ó, que esse aqui você coloca uma carga de água no solo, né? E essa carga de água de solo superestima a infiltração, porque é um volume de água muito concentrado numa pequena área, né? E já esse aqui é um esquema de agulhas, então ele simula melhor uma chuva, né? Não tem aquele efeito de uma carga. E aí você mede o tempo para iniciar o escoamento. Aqui está o Santi aí, fazendo os trabalhos aqui, o celular da época aí que se utilizava, né? Nessa época aí, o celular era status. Bom, os primeiros trabalhos aí mostraram o seguinte, né? Que a zona de alta produtividade, você tinha uma infiltração elevada, levava 27 minutos para começar o escoamento, e a infiltração se mantinha, né, numa taxa bastante elevada.
Já na zona de baixa produtividade, com 11 minutos você já tinha um escoamento, né? E boa parte da precipitação ela era perdida, né? Era escoada, né? Então, você tinha uma grande perda de água por escoamento. Né? E isso aí nos levou à primeira reflexão, né? Grande do projeto, né? Que não era só a parte química, que a parte física tinha uma influência tremenda, né? E que se não tivesse água, não adiantava ter os nutrientes no solo, né? E isso aí vale até hoje, porque a correlação dos mapas de fertilidade, ela é baixa com o mapa de colheita, né? Geralmente é baixa. E muitas vezes está associado à matéria orgânica, à profundidade de horizonte, mas principalmente à disponibilidade de água, a posição no relevo, a textura também. E tudo isso influencia e que às vezes você tem ficavam coisas assim estranhas, né? Você tinha lá, por exemplo, 10 ppm de fósforo produzindo muito bem e tinha por outro lado 18 ppm de fósforo produzindo muito mal. Aí você ficava naquela questão, o que está acontecendo aqui? Mas aí era outro fator que estava influenciando. E para fósforo, eu devo dizer para vocês também que às vezes o baixo teor estava associado à alta exportação, né? Então, também isso nos enganou um pouquinho no início, né? Porque alguns mapas parecia que estava invertido, né? Mas o que está acontecendo aqui? Onde tem teor baixo está produzindo bem, onde tem teor alto está produzindo mal. Porque eram outros fatores limitantes e o fato de produzir mal fazia com que sobrasse adubação. E o fato de produzir bem, você estava produzindo acima da fertilização que você estava repondo. Então, tudo isso foram aprendizados que a gente teve, né? E esse da infiltração da água aí, realmente o Santi foi muito feliz, né? Porque acredito que foi uma das primeiras teses aí de doutorado que a gente conseguiu explorar isso com bastante clareza, né? Aqui ele tem 3 safras de soja acumulada, 2 de milho, e você vê que a zona de alta sempre tem uma infiltração de água grande, a zona de média, infiltração intermediária, e a zona de baixa, coitada, a que tem a menor infiltração. Então, para você corrigir isso, você tinha que aumentar a infiltração de água. Para você puxar essa zona de baixa aqui para uma situação de zona de média, ou passar a zona de média para uma zona de alta, você tinha que, com 0,75, quer dizer, com 75% dos casos, você tinha que melhorar a infiltração. E aqui no milho, era com 68%, 70%. Então, nós publicamos isso, né, e realmente foi um aprendizado muito grande aí. E aí está a turma, né, que trabalhou muito aí no campo, né? Esse aqui é o professor Pesa aí do Colégio Politécnico, professor de vocês, e assim, muito da turma aí no campo gerando essas informações aí. Esse aqui é o Ricardo Delamé, que está na Stara, e enfim. E esse é o que é atual gerente, o Gustavo Belé. Bom, eu vou parar por aqui para poder continuar essa aula em outro momento, porque nós vamos dividir em 2 momentos o projeto Aquários. Então, nessa aula de hoje, eu procurei mostrar para vocês os primeiros passos do projeto Aquários, que foi essa questão da correção da variabilidade espacial que havia de atributos químicos e as primeiras máquinas para fertilização a taxa variável. A Stara, então, ela teve um produto, que é o Hércules, que vai ser falado amanhã, que foi muito importante, né? Um equipamento que assim ajudou muito os agricultores a fazer taxa variável, com um sucesso de vendas aí. E hoje, né, depois eu vou mostrar para vocês, até eu tinha separado, que nós temos hoje no mercado assim,
Deixa eu ver se eu acho aqui um número de equipamentos muito grande, né, no mercado, que assim, de produtos de excelente qualidade. Então, isso aí também é importante para... não, acabei não achando aqui. Isso aí é importante também para a gente permitir mais opções aos agricultores. Então, amanhã eu espero que vocês possam acompanhar um pouco como o mercado de máquinas agrícolas aí, ele vem suportando o avanço da agricultura de precisão. Porque, às vezes, as pessoas não entendem muito isso aqui, mas ela é importante, né? E a agricultura digital ela é um pouco disruptiva nesse sentido. Mas, num primeiro momento, assim, não adiantava fazer todo esse diagnóstico, etc., se não tivesse boas máquinas e boas tecnologias para fazer o trabalho acontecer no campo. Então, essas coisas tinham que andar casadas, assim, tinha que avançar o diagnóstico, a tecnologia, mapas, transferência de dados, mas tinha que ter uma máquina para fazer isso, né? E, felizmente, as coisas avançaram muito rápidas, né? Houve uma tropicalização da agricultura de precisão, assim como os argentinos transformaram as máquinas de agricultura de precisão para dançarem um tango, né? Nós fizemos as máquinas dançarem um samba aí, e isso foi muito importante, né? Porque o Brasil passou a ser um primeiro. Essas máquinas importadas, elas eram muito caras, né? Porque eram dolarizadas, o dólar fica flutuando no Brasil de uma forma meio maluca agora, o dólar está bem alto, né? E quando o dólar está alto, essas máquinas ficam impossíveis para a aquisição do produtor brasileiro, né? Então, é muito importante que todo esse processo de evolução, para que realmente os agricultores possam usufruir, é importante que tenham indústria nacional e, claro, as multinacionais, a GCO, John Deere, New Holland, CNH, elas são muito importantes também porque elas trazem experiência de outros países, né, ou avanços tecnológicos, e isso, sem dúvida, é muito relevante. Mas eu queria ficar no ponto que estrategicamente é importante que a indústria nacional ela tenha uma participação nesse mercado, e no caso da Stara, que eu acompanhei um pouco mais de perto, uma característica interessante é o seguinte, né? Eu já falei isso para vocês. Às vezes você tem uma tecnologia, desligamento de seção, desligamento linha a linha, desligamento de seção de um pulverizador, ou linha a linha. Você diz assim, mas isso é muito caro, isso é só para semeadoras grandes, etc. A Stara está fazendo um esforço muito grande. De uma vez que ela desenvolve a tecnologia para semeadora grande, ela vai fazendo essa tecnologia chegar a todo o tamanho de semeadora. E, às vezes, você tem lá um agricultor com uma semeadora bem pequena, com uma super tecnologia embarcada. Isso seria o ideal, né? E no início, assim, a gente enfrentou muitas barreiras, né, dos críticos, né? Não tem problema nenhum. Assim, a sociedade brasileira é muito crítica, né? E a internet, então, nem se fala, né? Mas muita gente dizia assim, não, isso aí é só para os grandes produtores. E eu nunca me conformei muito com isso, que era só para os grandes produtores, porque eu sabia que na Europa, assim, você tinha propriedades médias, pequenas, com uma característica bem diferente das nossas, mas que utilizavam muito a agricultura de precisão. Então, não tinha razão para dizer que só os grandes produtores iriam se beneficiar da agricultura de precisão. E agora que a gente está vivendo essa fase da agricultura digital, então ela é cada vez mais inclusiva, porque agora você pode até nem ter a máquina e você está fazendo agricultura de precisão. Lá no início, a gente precisava da máquina para fazer o mapa de colheita, para fazer uma taxa variável, etc. Hoje, com as ferramentas da agricultura digital, imagens de satélite, etc., você com um aplicativo aí, você pode tomar decisões baseadas na agricultura digital sem ter esse investimento. Então, isso que
que é interessante. Mas, claro, à medida que for possível, o agricultor vai se equipando e com esses equipamentos aí ele vai tendo um aumento de produtividade. E para mim, assim, que acompanho, sempre é uma alegria, né? Às vezes a gente visita, estou me lembrando de um produtor amigo nosso, que o filho dele fez agronomia, inclusive, e ele foi cliente da Dracar aí, e que ele conta que, no caso dele, assim, a propriedade estava indo mal, sabe? Problemas de administração e colheita muito ruim. E estava indo numa situação bem difícil, né? Foi quando ele decidiu fazer uma gestão da propriedade cuidadosa e implementar a agricultura de precisão, né? E felizmente esse produtor, né, ele está muito bem, né? E ele diz assim, olha, para mim a agricultura de precisão representou uma virada, né? Uma virada, e ele diz assim, eu faço questão de receber os alunos aí para virem aqui na minha propriedade, porque diz assim, eu tive a oportunidade de fazer essa virada e eu quero que mais pessoas aí que podem ter um exemplo que nem o meu, de darem uma virada e ter um negócio estável. Hoje, felizmente, ele é um agricultor muito bem capitalizado, está muito bem estruturado, né? E aqui pertinho de Santa Maria, né? Na quarta colônia aí. Então, eu acho que com isso nós cumprimos a aula de hoje. Desejo uma boa noite a todos. Aqueles que estão nos assistindo, que não são aí da disciplina, né? Fica o convite para continuarem nos acompanhando. Tudo certo? Então, uma boa noite para vocês e até amanhã, às 19h30, para prestigiar o nosso convidado aí, que vai mostrar para vocês os últimos lançamentos de máquinas aí para a agricultura de precisão. Muito obrigado. Boa noite. Até mais. Boa noite, valeu. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.